Você que está ligadinho conosco aqui na Rádio E20, a rádio que é mais que 10. Nesse momento, nós vamos iniciar agora falando um pouco sobre o documentário produzido pelos nossos colegas, que já estiveram aqui conosco em outros momentos. A Caevra, Caevra, boa tarde. Boa tarde. A Caevra e o nosso amigo também, Alisson Flor. Boa tarde, Alisson. Pois bem, pessoal, o documentário que vocês elaboraram recentemente, é Onde Estão os Restos Mortais da Beata Maria de Araújo. Então, esse que é um documentário bastante importante, tem repercutido bastante aqui na nossa região do Cariri. A princípio, nós gostaríamos de saber o que fez vocês escolherem, a figura da Beata para produzirem um documentário sobre ela. A gente vive uma região onde a expressão religiosa turística é muito forte, A gente tem aqui a visitação turística na região do Cariri, sobretudo no Juazeiro, por conta da figura do Padre Cícero, No entanto, quando a gente passa a estudar um pouco sobre a história da região, a gente começa a entender que esse fato se dá principalmente, não só por conta do Padre Cícero, mas também de uma mulher chamada Beata Maria de Araújo, que ela foi protagonista de um caos que aconteceu no Juazeiro, no final do século XIX, e que a colocou como o centro das atenções na época. Então, o Juazeiro começou a ter uma visibilidade naquela época muito grande, mas que, infelizmente, nas últimas décadas, ela tem sido invisibilizada, Houve diversos apagamentos na história para que até o nome dela não fosse lembrado. Tanto que as pessoas confundem a Beata Maria de Araújo com a Beata Mocinha. São duas pessoas totalmente diferentes. Beata Mocinha foi a governanta do Padre Cícero, que trabalhava na casa do Padre Cícero como, digamos, uma secretária, digamos assim. Daí, a gente vendo que a imagem da Beata e o nome dela foram sendo esquecidos com o tempo, mas que ultimamente as pessoas, digam-se historiadores, pesquisadores e artistas, começaram a dar visibilidade, ao nome dela. A gente pegou, a gente também, é interessante a gente entrar no meio também, porque a gente trabalha com audiovisual. Até então a gente tem algumas produções em livros sobre a Beata, algumas publicações em revista, textos, mas estava faltando um quezinho a mais, de um audiovisual, que é a nossa praia. A gente trabalha com audiovisual. Aí, por isso que a gente decidiu trabalhar com ela, porque ela é uma figura tão importante quanto o Padre Cícero, mas que estava sendo visibilizada. E também pela grande representatividade que ela tem, Por ser uma mulher negra, e a influência religiosa, que é muito forte também. Sim. Quais foram as dificuldades em se falar sobre alguém com tão poucas referências, Bom, a gente, sempre quando a gente procura falar sobre uma figura histórica, a gente vai pesquisar a respeito, A gente também não pode inventar, Aí a gente foi encontrando artigos, teses de mestrado, algumas pesquisas e publicações de livros que falam sobre a Beata Maria de Araújo. Mas que a gente tem uma dificuldade muito grande, que são boa parte de documentos que não falam ao certo sobre alguns dados históricos, como, por exemplo, qual foi o motivo da morte dela, A gente não sabe muito bem ao certo, A gente não sabe ao certo também quem era a família da Beata, os nomes dos irmãos e das irmãs. Alguns historiadores dizem que ela teve 9 irmãos, outros dizem que ela teve 11, Então, são pesquisas que estão em andamento ainda, porque os documentos ainda estão sendo encontrados. Diferentemente do Padre Cícero, a gente tem muito registro do Padre Cícero, inclusive até no visual, digamos assim, na época. Tem até uma filmagem real do Padre Cícero em vídeo, mas da Beata não tem. Alisson, esse documentário da Beata, ele hoje está ganhando uma repercussão muito boa. E assim, eu tive o prazer de estar lá na Escola dos Saberes assistindo mais uma exibição maravilhosa desse documentário, que eu também tive a honra de participar como narrador, bastante honrado pelo convite. E ele trouxe de novo aquela vontade das pessoas conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade, Que a Beata, ela faz parte e tentaram apagar, de certa forma, mas esse documentário eu vejo que ele traz de novo essa vontade da gente conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade, Inicialmente, eu quero aqui dizer que nós temos um dublador extremamente eficaz aqui na região, se chama Antônio Neto. A gente não pode deixar passar essa não, viu, Antônio Neto? A gente se conhece há um bom tempo,
Então, assim, gente, o documentário ele traz essa dublagem mesmo, não era inteligência artificial, a gente não colocou nenhum programa lá para poder gerar. É o próprio Antônio Neto aqui, o rabilista, que ele faz a voz da... Não, na raça né? Então, quando a gente exibiu lá, a gente percebeu, não foi, Ébora, que as pessoas gerou exatamente esse sentimento. Existem esses movimentos em prol da memória da Beata, existe até um movimento em prol da memória da Beata Maria de Araújo. O próprio Memorial Padre Cícero também, integrantes que fazem parte desse resgate da memória da Beata. Algumas pessoas, até mesmo de movimentos artísticos, né? Populares, e também pessoas de religiões, outras religiões que não sejam a católica. A Beata, ela fazia parte do meio católico, né? No entanto, a gente tem pessoas que se sentem mais próximas da Beata, que são pessoas de matriz africana, que são pessoas que sofreram e que ainda sofrem hoje em dia sobre a questão de apagamento racista e religioso. E a Beata sofreu na época, até hoje acontece isso. Então, esses movimentos também de pessoas de matriz africana também lutam a favor disso. Tanto que até a Igreja Católica Apostólica Brasileira, que é a outra vertente, não é a Católica Apostólica Romana, ela já considera a Beata como santa, santificada, né? Mas a Igreja Católica Romana não considera ainda, né? É meio complicada essa história, mas... É complicada. A gente mesmo, que já conhece a história há muito tempo, a gente fica se perguntando o tempo todo. Esse milagre, ele aconteceu na boca da Beata Maria de Araújo e santificaram apenas o Padre Cícero. E a Beata? O milagre não aconteceu na boca dela, né? Então, sempre teve esse questionamento. Eu mesmo me pergunto, essa é a minha opinião pessoal, né? Em relação a isso. Sempre quando falava, não sei o que, o milagre e tal, e a repercussão mais em cima do Padre Cícero e a Beata, né? Pois é, eu que sou de tradição católica, né? Já fui catequista, algumas coisas eu conheço do processo de beatificação mesmo, né? Nós temos aí, para entrar em processo de beatificação, primeiramente o apelo popular. A população tem que reconhecer aquela pessoa como santa e fazer uma petição mediante a representação religiosa daquela comunidade, no caso do bispo. O bispo reúne, né, assinaturas e relatos de pessoas que são a favor de que aquela pessoa entre em processo de beatificação e lhe leva até esse processo para que seja analisado esses casos, para que a pessoa seja beatificada. Até chegar no processo de canonização, existem as etapas. Primeiramente, a pessoa tem que passar pela etapa de servo ou serva de Deus até chegar a ser canonizada, né? No caso do Padre Cícero, existem pessoas que podem até lhe responder melhor, né? Mas existem casos que a pessoa pode ser santificada mediante um milagre ainda em vida, ou ela pode ser canonizado, o termo é canonizado, mediante algum milagre que tenha acontecido na vida de alguém e que atribua ao santo, né? A gente tem diversos relatos sobre o Padre Cícero, em que as pessoas atribuem ao próprio Padre Cícero algum milagre que aconteceu agora, no século XXI, né? Então a igreja analisa esses fatos também para poder entrar em processo de canonização. No caso da Beata, aconteceu que a hóstia que foi ministrada pelo Padre Cícero, ela se transformou em sangue, em muitos casos, até mesmo em carne, né? De acordo com os relatos dela. Alguns consideram como suposto milagre, pois a igreja ainda não considerou como milagre. Outros consideram como milagre. Pode ser que esse fato, sendo estudado mais a fundo e seja considerado realmente como milagre, possa levar o status da Beata para ser canonizada, né? Pode ser que algum fato posterior à vida dela, alguma pessoa que tenha acontecido algum tipo de milagre na sua vida que não tem explicação científica, que relate isso, né, no processo de beatificação, a igreja pode considerar esse fato também como um fato preponderante para o processo de canonização dela. É verdade. Tem esse grande mistério, né, que foi motivo de muito debate lá na Escola dos Saberes, quando o documentário foi apresentado, sobre esse mistério que algumas pessoas até acham que realmente o corpo dela foi levado, tem pessoas que acham que o corpo dela estava ainda intacto, né, em bons estados, e enfim, fica essa dúvida, esse mistério. Nesse documentário ele traz também essa parte assim, bem misteriosa, que até hoje está assim, na nossa cabeça essa pergunta, né? Se os restos mortais dela foram levados intactos. Teve até uma menina lá que estava falando sobre isso, né? Então as pessoas ainda ficam, né, pensando sobre isso, esse mistério, né? Pois é, até então a gente não tem nada
nada de concreto. A gente tem muito mais perguntas. Inclusive, a gente iniciou um comentário dizendo que hoje em dia tem mais perguntas que respostas. Quanto mais a gente estuda, mais tem perguntas, né? Mas é interessante que as perguntas levam a gente a procurar as respostas, né? Muita coisa a gente vai encontrando com o tempo. O que acontece? Só para poder o pessoal que estiver ouvindo de casa se situar. Aconteceu que a Beata ela faleceu em 17 de janeiro de 1914, por casos ainda não confirmados, né? Ela faleceu e foi sepultada no dia 18 de janeiro, né? Acontece que o seu corpo ficou lá, em um jazigo dentro da Capela do Perpétuo Socorro, em Juazeiro do Norte, e no ano de 1930, a capela ela receberia a sua bênção para funcionar de fato, ela seria consagrada. É como se fosse um batismo, digamos assim, para ela funcionar como realmente um templo religioso. Mas o que acontece? Durante esse período, o seu túmulo estava sendo visitado porque era considerado como um templo santo, né? As pessoas naquela época já a consideravam a Beata como um templo santo, né? Acontece que em 1930, o seu túmulo foi violado. E isso sem a permissão ou conhecimento dos familiares da Beata e muito menos do Padre Cícero. O Padre Cícero soube do caso quando o túmulo já estava abaixo, né? Ele soube de manhãzinha, ele chega lá e se depara com o túmulo destruído já, ou seja, desde 1914 até 1930, o corpo já teria passado por um processo de decomposição aí muito, muito avançado. É verdade. Então, o que acontece? De acordo com um relato que se encontra no livro de Amália Xavier, que Amália Xavier ela conviveu com o Padre Cícero, ela quando era criança vivenciou esse momento, viu como foi o velório da Beata, o enterro, ela descreve como era o túmulo. Então, o túmulo tem uma parte superior, feita de alvenaria. Na altura do chão tinha tábuas de madeira, traves de madeira, o caixão ficava em cima. E abaixo do piso ficava uma parte que o pessoal chama de ossário, né? Que onde, com a decomposição do corpo, exatamente, com a decomposição do corpo, né, tudo viria abaixo. Só que quando chega o Silácio, estavam os escombros misturados com os restos mortais, que possivelmente eram somente os ossos, de acordo com o relato do engenheiro químico Renato Casimiro, né? Passou-se muito tempo, né? Então, o que acontece? Somente aqueles objetos que eram visíveis e ser encontrados foram recolhidos e colocados num pote de vidro, né? E daí ninguém mais sabe desse pote de vidro. Como é que a gente sabe disso? Porque quando isso aconteceu, o Padre Cícero fez um relato, né? Ele prestou um PO, na época era o segundo cartório municipal, uma coisa assim, que hoje é o cartório Machado, né? Então, eu tenho aqui uma cópia desse fato que ele relata, né, desse manifesto, digamos assim, onde ele diz: os despojos da Beata Maria de Araújo violados em data de 22 de outubro de 1930 por ordem do vigário Padre José de Lima, né, o senhor José Alves de Lima. O que acontece? Acredita-se que o túmulo foi destruído para que a igreja pudesse ser realmente benta e aquele túmulo dizia-se que estava obstruindo o espaço e o trânsito das pessoas, sendo que para a população isso não era verdade. A população queria ver o túmulo, queria visitar. Para a população, e até hoje, é um crime, né? Deixa de ser um crime, violação de túmulo, né? E de acordo com os historiadores, né, o túmulo foi invadido, foi violado a mão de um vigário da época, né? Que é o José... Alves de Lima. Então, o que acontece? Após isso, não tem registros de por que realmente foi mandado fazer isso. Se os restos mortais dela, que foram encontrados lá, com exceção desse pote de vidro que a gente não sabe, que só tem no relato dizendo que foi guardado no pote de vidro, depois disso não tem mais registros, foram levados de lá, foram colocados em outro túmulo, ou então foram aterrados juntamente com os escombros, a gente não tem certeza. De acordo com o Renato Casimiro, né, os restos mortais que afundaram no ossário podem estar lá, que foram misturados com os escombros, depois aterrados e nivelaram o piso, né? Alguns acreditam que os restos mortais dela foram levados para outro canto, mas esse outro canto também ninguém sabe. Outros dizem que foram incinerados, ou seja, são perguntas que a gente não sabe realmente a resposta. E se realmente um mistério. Tiver na igreja, né, como o Renato Casimiro falou, é quase impossível ter acesso, porque a igreja não iria permitir. Não iria permitir. Mas a gente sabe hoje, né, que com o avanço da tecnologia, inclusive lá na Escola dos Saberes, eu esqueci o nome dele, fazendo um escaneamento, alguma coisa assim,
Poderia identificar. Existem esses equipamentos, só que para você chegar com esses equipamentos lá, você precisa de uma permissão. Autorização. Autorização. Isso é um processo que eu particularmente não conheço, mas acredito que não seja tão fácil, porque você precisa aí do aval da população, da solicitação, ter que ir no Ministério Público. Então é um processo meio que longo, né? Gente, esse documentário é um documentário bem produzido. O canal Candeeiros, a Caebra, o Alisson. E vocês realmente precisam conhecer esse documentário. Ele está sendo até abraçado, né, Alisson, pelos professores, que ele ficou bem didático, né? O professor já coloca lá para os alunos, porque ele está muito bem explicado. Ele é bem feito, né? O material do pessoal do Candeeiros. Realmente eles botam a mão na massa, vão atrás de pesquisadores, historiadores. Não é coisa assim feita, qualquer coisa não. É realmente feita com dedicação. Então, vocês precisam ver esse documentário completo. E aí já tem uns trechinhos aqui, né, pra gente ver também, um pedacinho aqui. Eu só queria, antes de mostrar os trechinhos, Antoneta, que a gente pudesse só situar mais ou menos o que é o Candeeiros, né? A gente se encontra aqui com uma equipe completa de Candeeiros, né? Apesar de quem aparece mais somos eu e a Caébora, a gente tem uma equipe completa. Os bastidores. Né? Nem fuja, o Jonas está ali. Ele está aparecendo aqui na nossa câmera. Agora você apareceu, Jonas Bezerra. Ele fica por trás das câmeras, tanto das câmeras quanto também dos computadores, responsável por algumas projeções tridimensionais de algumas criações de imagem por inteligência artificial que aparecem nos nossos documentários, né? Temos eu que faço a apresentação e o roteiro de alguns vídeos e animação. Temos eu, né, Caébora, que eu também sou apresentadora, apresento junto com Alisson Flor. E também eu apresento o quadro Dica de Música, que é sobre os artistas caririenses. E a cantora também. Sou uma cantora e compositora. E nós temos aqui se escondendo, mas vai aparecer também aqui. É o nosso querido Matheus, gente. Matheus, que ele é fotógrafo, né? E ele também é responsável pela questão dos registros audiovisuais, né? Aquelas imagens de drones também, registros audiovisuais também é massa, por questão dele, né? Tão bem produzido o documentário, né? Tem imagem de drone. Então, vocês realmente precisam conhecer, precisam assistir esse documentário. É tudo material nosso, né? E como é que a gente faz para poder encontrar a gente na internet e até mesmo esse documentário? Fala, Puma. Vocês podem encontrar nosso canal no YouTube, né? O nome Candeeiros com I, não é com E. E aí, quando você clicar lá, pesquisar, vai aparecer outros vídeos, Candeeiros, mas aí você pode corrigir o YouTube, Candeeiros. E nas redes sociais, como Instagram, você pode achar a gente como Candeeiros_off, TikTok também, Candeeiros_off. E lá você tem acesso a esse material, esse documentário lá. Aí, olha só. Então, vamos passar um trechinho aqui, né? Vamos passar aqui, deixa eu escolher aqui, enquanto vocês comentam aí qualquer coisa, um trechinho aqui. Eu tenho uma curiosidade, qual o motivo de vocês terem escolhido esse nome para o canal? Quer responder? Então, no cenário que a gente apresenta, né, tem muitos materiais, e um deles é o próprio candeeiro. Então, é uma coisa que representa muito a gente, o candeeiro. Assim, nossa região, né, o Cariri e o Juazeiro também, que é também muito religioso também, né, religioso, o candeeiro. Não, inclusive a gente fez uma reunião. A gente se reuniu para poder escolher esse nome, né? Então, a gente está na presença do meu primo, que ele faz filosofia na UES, lá em Fortaleza. Então, você já imagina aí que a gente começou a viajar. A gente entrou aí em assuntos sobre construção de conhecimento, né? Sobre trocas de conhecimento. E daí a gente chegou a uma palavra que fosse uma palavra que era fácil de se pronunciar, que as pessoas reconhecessem, principalmente a população geral, que a gente faz produção para o público geral, né, para a população, para o meio do povo. Então a gente imaginou alguma coisa que tivesse relação com luz, que conhecimento é uma coisa que traz a luz, né, uma coisa que você ilumina, que você apresenta, né, Então o que acontece? A gente chegou na palavra candeeiros, porque candeeiros, a gente tem Nossa Senhora das Candeias aqui, uma das maiores romarias daqui, né, da região, que representa muita gente. E Candeeiro com I. Candeeiro com I, né? A gente pegou isso, porque as pessoas pronunciam candeeiro, né? Então a gente pegou um pouco disso. É tipo piqui. Vamos falar pequi. Piqui. É piqui. Né? Aí a gente pegou
E era muito comum antigamente, até hoje, né? Tem casos que se utilizam do candeeiro, do lampião, né? Esses objetos que são extremamente importantes para a iluminação noturna das comunidades. É por isso que a gente trouxe isso, né? Quando vocês falaram, realmente vem assim à nossa mente várias coisas, né? Como luz, a própria região do Cariri, o início, né? O início daqui também, como eu até estava conversando com os meus alunos um dia desse, eu falando assim, não faz muito tempo não, que eu não sou tão velha assim não. Eu ia para os sítios e tinha muitos cantinheiros, né? Candeeiros. E assim, isso. E assim, quando vocês falaram o nome do canal, veio assim à mente, realmente, assim, algo que expande. Encontrou o áudio aí? Encontrei. Vamos ouvir um trechinho aí, pessoal, desse documentário. É incrível. A Beata foi protagonista de um milagre que aconteceu não só uma vez, mas centenas de vezes na presença de pessoas leigas, padres e teólogos da Igreja Católica. Na Semana Santa de 1889, né, o padre Cícero Romão Batista, o sacerdote capelão do lugarejo, num momento noturno na capelinha, reunido com confrarias religiosas, rezava para que as graças do céu não permitissem que aquele ano fosse um ano onde se repetia o grande martírio, o grande sofrimento da seca. E nesse momento da comunhão, a Beata Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, mais conhecida como Maria de Araújo, aconteceu o que se logo denominou de milagre. A hóstia se transformava em sangue. Aí você acompanha um trechinho aqui, a gente vai estar passando aqui uns trechinhos para vocês do documentário, né, Onde Estão os Restos Mortais da Beata Maria de Araújo, que é um mistério até hoje que perdura, e eu tenho certeza que muita gente tem isso em mente até hoje. E esse documentário do Candeeiros trouxe de novo essa vontade da gente descobrir mais sobre a Beata Maria de Araújo, né, Alisson? Isso. Inclusive, a gente queria até agradecer aqui as pessoas que participaram do documentário, né? Foram boa parte são historiadores. Pesquisadores, né? O Renato Casimiro, o professor historiador José André de Andrade, a professora e doutora Maria de Fátima Moraes Pinho, o historiador Roberto Júnior, do Cariri das Antigas, a educadora Valéria Carvalho e o brincante Carlos Gomide. Vamos passar mais um trechinho desse documentário maravilhoso para vocês? Era a madrugada do dia 22 de Neto, é tu. Foi isso da hora, não E eu olhando pra lá, que é. Vitor ficou chocado, viu? Eu mostrei a ele. Amigo, tu tem uma voz muito linda, amigo. Então você tem que... Boa, né? De quem será essa voz, hein? Pois bem, né, Neto? E até hoje, um grande mistério. Olha, deixa ele. Gente, eu queria aqui mostrar algumas... A gente trouxe aqui algumas coisas. Apesar de ser rádio, a gente pode fazer uma descrição para o pessoal que está em casa. A gente trouxe alguns objetos aqui que foram usados para produzir o documentário, porque a gente trabalha muito com a imaginação. A gente gosta muito de brincar com a imaginação das pessoas e mostrar imagens para que ilustrem melhor o que a gente quer mostrar. No documentário, a gente cita sobre essa urna de vidro, um pote de vidro, que o padre Cícero disse que foram colocados esses restos mortais, e daí depois ele não cita mais. Ninguém sabe onde é que está esse pote, né? E a gente pega, e para não ficar somente na palavra, né? Vamos produzir um pote? A gente pegou, Perfeito. fez o pote. Eles encontraram. Não, tem gente que acreditava. Tem gente que realmente. acreditava, né? Era, O pessoal chegando lá na mesa, porque tá bem feito aqui, Até pessoal. A gente pode descrever, então vocês descrevam aí esse pote, né, com os restos aí, tá muito bem feito. Exatamente. Então, assim, no documentário a gente descreve lá embaixo, tem um texto dizendo que são objetos ilustrativos, né? Não são realmente originais. Então, se fossem originais, a gente diria, encontramos os restos mortais. Mas não, a gente tem um pote aqui, dentro desse pote de vidro transparente de cor amarelada âmbar, a gente tem alguns dos restos mortais que foram encontrados
pelo Padre Cícero, e que ele cita quais são. Primeiro, um cordão, porque a beata ela foi enterrada com as vestes tradicionais da Ordem Terceira Franciscana. Então, existe cordão que fica amarrado na cintura, né? Que é uma tradição religiosa dos franciscanos. A gente trouxe, né, esse cordão, né? A gente fez um envelhecimento, né, como se fosse parecido como se fosse encontrado realmente na época. Nós temos aqui Um crânio. um pedaço do crânio da o osso que mulher. faz parte, né? Que foi feito pelo Jonas, que faz parte da nossa equipe. O Jonas tá aqui, Parabéns, ó. Jonas. Mexe com isso também, bicho. Vamos lá no Ficou canal tão dele. real. O canal dele é Ionabs, Y-O, diz aí, Jonas. Y-O-A. NAH.BR. Isso. YONAHB. Esse é o canal do Jonas, que ele faz a publicação de algumas produções que ele faz para o canal, do nosso canal, né? Então ele mostra como é que ele fez essa questão do osso, que ficou muito bem feito, muito real Muito mesmo. real. Muito real, muito real. É o osso que representa o osso temporal esquerdo, né, do crânio, e que a gente colocou aqui alguns vestígios de cabelo. De cabelo, né? Caraca. Porque o Padre Cícero Interessante, cita né? que foi encontrado esse osso, esse pedaço do crânio, com alguns restos de cabelo, né? Então a gente preferiu ser bem... Não é de verdade, Antônio Neto, pode pegar. Quer dizer, de verdade porque é real, você tá pegando, mas não é um crânio. Não, é o crânio dela, né? É tanto que não tem cheiro de nada, assim, né? Só do material mesmo sintético. E a gente trouxe também aqui alguns escapulários. Cheiro de porque Monange. ela foi enterrada com alguns escapulários que ele também cita, que é escapulário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Carmo e o escapulário da Paixão, de Cristo crucificado, né? Aí a gente trouxe aqui, a gente trata como se fossem realmente originais. Sim. Muito cuidado. Mas Faz parte, né? Faz parte. faz Da atmosfera que está sendo criada. Então, são 3 escapulários que a gente também fez essa reprodução, né? Além de pedaços de tecido que a gente envelheceu artificialmente para poder aparentar que são realmente tecidos que foram encontrados. Quando você imagina, o corpo ele ficou 16 anos ali, né, sendo decomposto. Então, o material que era de tecido mesmo, ele vai sendo decomposto junto, porque o corpo ele vai sendo consumido por micróbios, né? Então, o resto que é de caixão ali também vai sendo consumido naturalmente. Então, a gente trata de fazer esse material que seja realmente crível, né? As pessoas, nossa, parece realmente real, né? Além disso, uma coisa interessante também é que no relatório o Padre Cícero cita que foram convidadas algumas pessoas como testemunhas, né, para poder realmente averiguar lá que o túmulo foi destruído, para poder ele realmente chegar no cartório, porque precisa de testemunhas. Então ele chamou 3 testemunhas, me desculpe, eu não vou lembrar o nome de todos, mas dentre essas 3 testemunhas, uma era um fotógrafo, que é o João Cândido Infontes. Se um fotógrafo foi chamado, a gente supõe que as fotografias foram feitas como uma prova de que o crime foi realmente feito, foi acontecido o crime ali, né? Mas as fotografias a gente não sabe onde é que estão. Se foram feitas realmente, mas a gente acredita que sim, não sabe onde é que estão. Mas a gente brinca com isso também, a gente fez uma reprodução. Estou aqui, ó. Essas fotografias, a gente fez, se quiser dar uma olhada, sabe? Sim. A gente fez uma impressão mesmo moderna e fez um envelhecimento do material com tinta, né? Com a gente expôs ao sol também para poder envelhecer um pouco mais. Café também. Com café, desbastou um pouco as bordas para parecer realmente fotografias reais. Inclusive, fiz até uma brincadeira, eu mandei essas fotografias para os historiadores que a gente entrevistou. E eles todos sabiam que essas fotografias foram feitas, mas ninguém sabe onde é que está. Aí eu simplesmente só tirei uma foto segurando essa fotografia e mandei. Meu Deus, eu consegui, você realmente já encontrou as fotografias. Eu deixei rolar, eu deixei o pessoal comentar para ver, né? Aí depois eu comentei, não, isso é uma fotografia artificial, é uma fake news, digamos assim, é uma fake news do bem. Se pode dizer que fake news é do bem. Inteligência artificial ao nosso favor. Exatamente. A gente... Só para dar um entusiasmo dos historiadores. Para eles ficar na curiosidade, você encontrou. Mas pode ser que essas fotografias ainda não existam, né? Possa estar ainda, não se sabe se no cartório, né? Em alguma caixa, algum arquivo, né?
ou possa estar sob a família do João Cândido, do fotógrafo. A gente não sabe realmente, né? Antigamente as coisas aconteciam muito isso. Tem uma coisa aqui em casa, dou presente para você que é meu amigo. Acontecia muito isso, até roubos mesmo, até mesmo sumiço de objetos, que anos depois venham a aparecer. Mas a gente gosta de mostrar isso porque pode ser que alguém que tenha conhecimento disso, possa ser que na sua juventude tenha ouvido falar, ou ouvi falar que essas fotos possam estar com fulano e tal. A gente vai atrás de fulano e tal, porque daí a gente vai encontrando algumas coisas. De repente, claro, alguma coisa. Gente, eu tô olhando aqui, realmente é muito bem feito, assim, o trabalho do pessoal, não só no audiovisual, né, como vocês viram, ou ainda não viram, quem não viu vai ver agora, com certeza, tenho certeza, e realmente Eu vou, né? eles mandam bem demais, em tudo, né, no audiovisual, e até, curiosa. assim, tipo, aí tem as fotos aqui, como ele acabou de falar, tem o resto de cana, escapulares. Que muito bem feito, Muito bem viu? Porque feito, então. quando ele chegou, bem discreto, ele colocou aqui em cima da mesa, a gente estava conversando, e quando eu olhei, eu fiquei assim, ela disse... Aí a Caevra falou, né? E aí eu falei assim, mas é de verdade? Porque é muito parecido, assim, com o Cara de verdade. Aí ela falou do colega que produziu, então, assim, são materiais, assim, materiais, né, arquivos muito interessantes, né, e muito bem feito, muito bem trabalhado. Então, todos vocês estão... Inclusive, fazer um agradecimento aqui, né, o Kemuel, Ratos Kemuel, Isso. que fez a trilha sonora Ratos do... Kemuel. Sim, esse que está passando documentário. aqui, ó. Vamos ouvir. Aumenta um pouquinho. Lindo demais. O Atos Kemuel, gente, ele é um produtor musical e musicista, né? Ele fez, inclusive, a trilha sonora do filme As Desventuras de Ana, foi ele que fez. Muito bonito. Eu amei tanto o trabalho dele que, não, cara, você vai ter que trabalhar com a gente. Inclusive, a abertura. A vinheta, a abertura foi ele que fez, Foi ele que fez. a trilha sonora, né? E aquele 3D, quem fez foi o Jonas. Mas eu imaginei, cara, se a gente tá fazendo tudo autoral do documentário, imagens nossas. Imagens de drone são nossas, as imagens que a gente transmite do pessoal são nossas, né? A animação que aparece no documentário, que é em 3D com 2D, é nossa também. Por que não a trilha sonora? Falei com o Kemuel, cara, eu queria que você fizesse a trilha sonora de um documentário. O que é que você precisa? Cara, eu preciso que você me mande por escrito isso. Aí eu mandei por escrito, ele começou a pensar algumas coisas. Isso a gente foi gravando. Aí quando a gente gravou com alguns historiadores, pesquisadores, movimentos de artistas, a gente pegou, não, eu faço uma edição teste aqui, fiz uma edição teste e mandei para nele, né? Aí só, dá para ter uma ideia melhor, pronto, já melhorou, já consigo dar uma ideia melhor. Começou a produzir, começou a desenvolver. Inclusive para a Antonete também, né? Eu fiz uma pré-edição, mandei para você. Foi verdade. Para ter uma ideia de como é mais ou menos E é assim, depois que veio, né, a pré-edição, aí você sabe as ênfases que você tem que dar na voz, porque narrar também tem isso, né? Você tem que saber o que você está narrando, a história, o que é Alisson agora, né? Porque não só esse documentário da Beata Maria de Araújo, pessoal, mas tem outros documentários lá também que você pode conferir no Candeeiros. Mas é isso, dá o ponto de partida, você entende como é e aí você vai em cima. E torna esse como é o nome dele que fez a trilha sonora? Atos Kemuel. Atos Kemuel. Dá uma riqueza muito maior para o documentário, porque é uma coisa autêntica, de certa forma, né? Não, e interessante na pesquisa, porque assim, eu sou formado em artes visuais, mas eu passei muito pela pesquisa porque meu curso é para formar artista, professor pesquisador, e a gente entende que a pesquisa não nos dá 100% de certeza de nada. A gente tem mais ou menos aqui alguns dados históricos que a gente pode inferir que isso realmente aconteceu, mas 100% de certeza a gente não pode dizer. É verdade. Né? Mas o que acontece? Algumas informações que a gente acreditava que eram verídicas, a gente fez nessa primeira versão. Eu fiz a primeira versão com texto, mandei para você o texto, né? Com aquelas informações. Só que mediante as pesquisas e as entrevistas com o pessoal, a gente percebeu, bicho, essa informação aqui está equivocada. Foi mudando, foi lapidando. A gente foi mudando, porque eram informações até mesmo o uso do termo. A gente não poderia dizer que o corpo da Beata foi levado de lá. Porque assim, o corpo mais não existia restos mortais. A gente tem que dizer os restos mortais da Beata. E se foram levados realmente, a gente também não pode dizer porque não tem documento dizendo que foi levado. A única teoria, digamos assim, que é apresentada pelo historiador Renato Casimiro é de que ainda alguns restos mortais possam estar ali na parte de baixo do piso da capela, né? Interessante saber que
não só a Beata foi sepultada ali, mas o Padre Cícero também. Verdade, pode ser isso também, né? E nós temos também mais corpos de outras pessoas, como a mãe do Padre Cícero, uma das irmãs, ou as duas irmãs do Padre Cícero, e ela, a Dona Hermínia, lembrei, Hermínia Gouveia. Ela foi enterrada também lá. Então, existem alguns corpos ainda debaixo daquele piso que também a gente não sabe exatamente onde estão. A gente sabe, com certeza, o Padre Cícero, que está lá ainda. E a gente sabe do corpo da Beata que foi enterrado ali no canto direito de quem entra, né? E que se ainda existe hoje, a gente também não tem a certeza, mas pode ser que sim. Senão... Voltando aqui, né, sobre uma parte do documentário, tem um trechinho aqui falando sobre mulheres na igreja no século, né? Século XIX, no final do século XIX, começo do século XX. Aí, enfim, tem um trechinho aqui, eu vou passar mais um trechinho para vocês verem. A participação das mulheres em qualquer evento eclesial não era bem vista, devido a uma misoginia latente de um sertão marcado pelo patriarcado, que as destinava a atividades nas casas de caridade. Acrescente a isso que a beata era uma mulher analfabeta, negra e descendente de ex-escravizados e indígenas, dificultando ainda mais uma possível aprovação clerical e social nos milagres. Quando os milagres aconteciam, era comum o uso de paninhos para a beata, pois era comum que se jorrasse muito sangue para fora de sua boca. Foi exigido pelo bispo do Ceará da época, Dom Joaquim, que os paninhos manchados de sangue fossem queimados, e qualquer menção ao nome da beata poderia ocasionar na excomunhão. Isso aí, gente. Ó, vocês curtiram mais um trechinho aí, né? A minha narração aí. Então, tinha isso, né? A participação de mulheres na época lá era muito pouca, né? E sempre tinha esse preconceito. Inclusive, uma das cartas, né, que teve recheada de preconceito do bispo, né? Enfim, era difícil a participação de mulheres naquela época. Sim, com certeza. E além do fato dela ser mulher e negra, né? Porque isso já ela Beata sofreu muito. O fato dela ter acontecido o milagre, né? E aquilo foi um caos pro bispo. Foi o auge para ele, enfim. Ficou revoltado. E você também acrescente a isso, a esse peso, o fato de que a abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 1881. O milagre com a beata aconteceu em 1º de março de 1879. Ou seja, a gente não pode acreditar que a princesa Isabel veio, assinou uma carta e libertou os escravos, porque não, né? Isso foi, a gente sabe que existem aquelas pressões políticas da época. Mas só que após a abolição da escravatura, a escravidão no Brasil não acabou. Alguns escravizados não tinham para onde ir, né? A beata, ela era descrita como uma mulher negra retinta, ou seja, de pele extremamente escura, até porque a única fotografia que tem da beata a gente consegue comprovar isso. E nós temos também o fato de que ela é descendente de ex-escravizados e indígenas, né? Então, até os indígenas tinham sofreram preconceito, não eram muito bem vistos nessa época. Então, o que acontece? A beata, quando ela conheceu o Padre Cícero, ela começa a trabalhar como... Ela entra não sei dizer qual o termo, né? Para poder ela passar por um processo para ser beata, realmente, né? Então, ela começa a trabalhar com artesanato, começa a fazer bonecas de pano, começa a trabalhar tem registro que ela trabalhou até em casas de olaria, contando tijolos, sabe? Ou seja, era um trabalho... Ela trabalhou também em casas mesmo, no plano casas. Então, não eram trabalhos simples, eram trabalhos pesados, né? Então, a participação da mulher era muito presente na sociedade em si, só que não era muito bem visto. E principalmente em participações clericais. Né? Principalmente dentro da igreja. Ou seja, existia o Padre Biapina, ele é conhecido como Padre Maria Biapina, ele criou as casas de caridade, construiu muitas casas de caridade. Tínhamos uma em Barbalha, que foi demolida, e nós temos uma em Crato, que onde a beata ficou enclausurada após algumas proibições da igreja. Aí por aí você tira que ela foi proibida de ter contato até mesmo com a sua própria família. Caramba, tá vendo só? Tempão difícil demais, né? Principalmente para a história da beata, que é o assunto aqui, né? E onde estão os restos mortais. E assim, Alice, o pessoal que tá... Com certeza o pessoal tá encantado, né? Querendo ver mais sobre esse documentário, escutar mais. Qual vai ser... tem outra exibição
Aí, mas, assim, para o público mesmo, ver, todo mundo ver. Pronto, a gente tem recebido muitas propostas, né? A gente está vendo a possibilidade de exibir tanto em espaços populares, como praças públicas mesmo, para que a população tenha acesso, quanto também alguns espaços acadêmicos, né? A gente exibiu na UCA, mas atrás de exibir em outros espaços acadêmicos também. Aí não temos nada confirmado, mas a gente pode estar divulgando nas nossas redes sociais. Mas o que a gente tem certeza é que alguns professores e professoras nos convidaram para poder a gente exibir nas escolas. Porque acreditam eles que são materiais, também acreditam que é um material extremamente rico. Eu acredito. Principalmente para o estudo historiográfico da região. Muito bom. Uma escola de Barbalha, eu não vou lembrar o nome, desculpa, ela convidou a gente para poder exibir no próximo dia 17, se eu não me engano. E teve outra escola de Juazeiro. Oi? De Brejo Santo. Nós temos aí, o secretário nos convidou, um abraço, Davi Júnior, ele nos convidou também para poder exibir nas escolas de Brejo Santo. Né? Então, assim, a gente pretende exibir também para a população geral. Mas para aquelas pessoas que têm curiosidade de assistir pela internet, também o documentário se encontra disponível no nosso canal. É só pesquisar onde estão os restos mortais da Beata Maria de Araújo. Se quiser colocar Candeeiros na frente, ele vai aparecer. Ou também no nosso Instagram. Nosso Instagram tem um link lá. O legal das exibições ao público é porque a gente gera discussões que às vezes não estão presentes no documentário, né? O legal é isso. O que é mais legal, né? O que é mais legal é uma coisa mais... É como se fosse o cinema, né? Realmente é a magia do cinema. Quando você está lá assistindo com o pessoal, aí tem... Nossa, caramba, o pessoal fica... Eu tive lá atrás nas cadeiras, o pessoal... Né? Uma coisa que aparecia no documentário, determinada relação do pessoal. Mas, rapaz, e isso e aquilo? Né? Então, gera uma discussão legal, bacana, saudável, né? É muito bom. Então, quem tiver interessado, que eu tenho certeza que todo mundo está interessado, né? Acompanhem o Alisson, a Caebra aí nas redes sociais, que eles vão sempre estar postando lá onde vai ser exibido, né? Tem uma música que eu queria cantar, né? Que inclusive é spoiler para quem for assistir o documentário, mas ainda me incentivo para assistir o documentário, que é um Bendito, Cântico do Bendito para a Santa Beata Maria de Araújo, feito pelo Carlos Gomide, que aparece no documentário. Então eu vou soltar aqui um trechinho. Nosso Pai bom divino Jesus, bondoso vem abençoar, Mãe das dores, alumei os caminhos. Nossa Santa Beata, onde está? Onde está? Onde está? Nossa Santa Beata, onde está? Um terrível acontecimento, seu altar foi destruído, seus restos mortais profanados. Está em lugar desconhecido. Onde está? Onde está? Nossa Santa Beata, onde está? Onde está? Onde está? Nossa Santa Beata, onde está? Olha só, Carlos Gomide. Cara, ele, assim, eu vi ele, eu não conhecia, né? Assim, eu conheço todo o trecho ali do João Cabral e não conhecia ele, e ele é muito culto, né? Ele chama a atenção, ele sabe se expressar bem e aí canta essa música aí, encanta todo mundo, né? Foi composição dele mesmo, né? Inclusive o Carlos Gomes, ele é residente de João Cabral, que é um dos maiores contingentes de pessoas pobres e negras do Juazeiro, né? Que onde parte também os movimentos mais fortes, né? Aconteceu alguns movimentos de caminhada em prol da memória, né? Onde João Cabral em peso estava presente, né? Com faixas, com pessoas travestis mesmo, com aquelas roupas que fazem alusão à Beata. Então, assim, é um local que, por se sentir também imaculado, como a Beata foi imaculada, se sente também no direito de estar procurando resgatar memórias dela. É verdade, muito bonito. Né? Eu não sei se tem no documentário essa parte, né? Mas eu vi ele apresentando lá, o pessoal, uma caminhada, a Beata Maria era a coisa mais linda do mundo. O pessoal é bem ativo mesmo, assim, para esses movimentos, né, culturais. Pois é, pode mandar pergunta, não estamos aqui para Bom, então, assim, o que é que eu vou perguntar, né? Que eu já estou interessado.
Passamos agora esse documentário, Onde Estão os Restos Mortais da Beata Maria de Araújo, e eu queria saber se vocês já têm em mente para outro documentário, assim, que é uma coisa do canal de vocês que está muito bom, assim, eu, como participante e fã, né, que gosta de assistir também. Já tem algum projeto mais, e vocês já estão elaborando alguma coisa, ou ainda por enquanto não? Então, destrinchando aqui na Beata. Temos sim. A gente pretende fazer uma sequência sobre, principalmente, os casos mais importantes que marcaram a vida da Beata, juntamente com o Padre Cícero. A gente ainda não tem data e nenhuma coisa fixa, porque são coisas que demandam tempo. Para vocês terem uma ideia, esse documentário sobre a violação do último da Beata, né? Aconteceu que a gente iniciou, pelo menos eu comecei a escrever o roteiro em fevereiro desse ano. Aí de lá até aqui a gente foi atrás de encontrar pessoas que pudessem estar nos auxiliando, a quem a gente procuraria, né? Esse documento eu não sabia da existência dele. E eu consegui uma cópia desse documento aqui, que o Padre Cícero faz esse relato, né? E esses outros casos são tão complicados quanto. Foi muito complicado de fazer esse documentário, porque a gente tem muito mais perguntas do que respostas. É verdade. O documentário é dividido em capítulos, os capítulos são perguntas, né? Onde estão os restos mortais? Existe culpado? Isso é um crime? Sabe? Então a gente tem ideia, né, de fazer, mas a gente não tem nada fechado. Mas a gente sabe que a Beata protagonizou muitas coisas importantes. Como, por exemplo, o próprio milagre de 1º de março de 1889, né? Existem outros acontecimentos com a Beata também, afora isso, né? É interessante a gente entender que a Beata era uma mulher que morreu com mais de 50 anos, teve uma vida muito grande, sabe? Muito, muito comprida. Então, ela tem relatos de que ela também apresentava outros estigmas miraculosos, não somente esse milagre, né? Sonhos, né? E sonhos também. Ela relatou que desde criança, né? Desde criança ela brincava com o menino Jesus pequeno, brincava juntamente com ela. O próprio Jesus Cristo aparecia para ela e dava orientações de como ela proceder diante dessas dificuldades que apareceriam na vida dela. Assim como também que ela apresentava estigmas carnais físicos, né? Ela começava a sangrar pela cabeça, pelos pulsos, né? E que a gente diz que são os estigmas de Cristo, né? Famosos de pregos, exatamente. Então, assim, são muitos acontecimentos que aconteceram na vida dela que a gente pretende também estar falando. Mas não só somente isso, né? O nosso canal não fala somente sobre a Beata e o Padre Cícero, apesar de serem os nossos vídeos mais vistos. A gente fala também de música. Sim, música caribense, de cinema. Meus amigos, vai estar apresentando também minha música lá. Pois manda ouvir, Antônio Neto. Vai aparecer na dica de música. O próximo vídeo vai aparecer. Então é isso, pessoal. O canal Candeeiros não só trata de documentários como esse, ricos, maravilhosos como esse, como também fala sobre música, sobre cultura. Então, convidamos vocês a escutarem. Então, mais uma vez, Alisson e Caébora, onde é que a gente pode encontrar vocês aí nas redes sociais, enfim. No YouTube, Candeeiros com I, né? No Instagram, Candeeiros_off. No TikTok também, Candeeiros_off. Então, como eu já falei, né? Eu fico responsável pelo Dica de Música, sou apresentadora. Se você é artista, cantor, compositor, tem um trabalho autoral, enfim, entre em contato com a gente do Candeeiros, comigo, meu perfil Caévora, no Instagram. E fala comigo lá. Caévora com K, sem acento. Candeeiros é o maior canal de cultura do Brasil. Inclusive, gente, eu queria fazer aqui um apelo à população. Se você, caso tenha alguma informação ou contém algum documento aí que passou de família, sabe, por gerações, referentes à Beata Maria de Araújo, acredito que exista. Se você tiver alguma fotografia, algum documento por escrito, alguma informação, algum objeto pessoal que pertenceu à Beata, que foi sendo guardado aí nas famílias, entre em contato com a gente também, porque isso é extremamente importante, porque é uma pessoa que teve a sua memória apagada, sua história apagada, né? Aos poucos a gente vai conseguindo encontrar essas coisas que pertenceram à Beata, né? Então, por favor, se você tiver alguma informação a respeito, alguma coisa do tipo, eu tô com os restos mortais da Beata aqui na minha casa. Não, tô brincando, gente, mas alguma coisa do tipo, sobre documentação, sobre fotografias, alguma coisa relativa, fale com a gente, manda mensagem lá. Ou então, se você também é um devoto ou devota da Beata, fala com a gente também, se tiver alguma coisa para poder relatar.
É isso aí, gente. Gente, prazer imenso, vocês sabem, receber esses dois amigos aqui. E a equipe também do Candeeiros. Prazer demais ter vocês aqui nessa entrevista, nesse documentário que... Gente, vejam esse documentário, que tá bom demais. Então, obrigado, Alisson. Obrigado, Caeva. Obrigada. Foi uma honra, foi um prazer. Caeva, E é sempre um prazer obrigada. participar desses documentários maravilhosos. Vamos embora. Valeu. Obrigada. Gente, pois é, a gente vai ficando por aqui.